Então é o seguinte, qualquer dúvida você pode falar, né? Aquela coisa, ou pode me mandar, fica à vontade. E o seguinte, o que a gente vai ver hoje? Vamos ver a segunda parte daquela matéria que a gente parou, que é a primeira lei da termodinâmica. E eu vou falar sobre equilíbrio. Nós temos equilíbrio entre, bota duas temperaturas diferentes e você consegue o equilíbrio disso. É uma dinâmica. Então é o seguinte, primeiro lei da termodinâmica, eu falei lá que é delta U e menos W. O que eu queria deixar claro aqui para a gente hoje? A gente poder trabalhar com aquela ideia de cede e recebe. Quando cede é negativo, quando recebe é positivo. No caso do trabalho, nós vamos ter é realizado por e é realizado sobre. Lembrando que quando a gente fala de que, a gente está falando de quantidade de calor, ou seja, essa transferência de energia. Quando estamos falando do W, de de uma maneira bem simplificada, estamos falando de volume. Então, se o volume muda, eu tenho trabalho. Se o volume não mudar, eu não tenho trabalho. E o delta U, de maneira bem simplificada, estamos falando da nossa temperatura. Então, O que mesmo? o que é a quantidade de calor trocado? Já. Então, nesse nosso caso aqui, é quando eu pego uma panela e esquento ela no fogo, é quando eu coloco ela no freezer, é quando eu troco o calor daquilo que está dentro ali, seja o gás, seja um líquido, com o que está do lado de fora. Isso é o quê? Mas ele não tem, assim, uma simplificação fácil, não tem. Mas para o trabalho tem. O trabalho vai estar muito relacionado com o volume e o nosso delta U e temperatura. Mudou a temperatura, mudou delta U. Mudou o volume, mudou o trabalho. E o que? Ele está ali no meio. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Ó. Um sistema termodinâmico. Um sistema termodinâmico tem realizado o trabalho. Ó, a gente tem um termodinâmico.
tem realizado 500 joules de trabalho. Bom, sabendo que a quantidade de calor cedida é de 300 joules, calcule o delta U. Então, sempre vai aparecer esses três: trabalho, quantidade de energia, quantidade de calor e variação de energia interna. Eu vou ter que analisar isso daqui. Então, vamos para o trabalho. Ele diz que o sistema tem realizado 500 joules de trabalho. Se é o sistema que tem realizado, aquele que está realizando é o sistema. Então, é o trabalho realizado pelo sistema. Ou seja, é realizado por. Vou botar aqui pelo também para facilitar. Tá? Pelo também serve. Então, é realizado pelo sistema. Então, como é um trabalho realizado pelo sistema, vamos utilizar menos 500. Ele diz, sabendo que a quantidade de calor cedida, ó, quantidade cedida também é negativo. Então, a gente vai pegar esse valor aqui de 300 e colocar negativo. Isso é igual ao delta U. Qual é a variação de energia interna? Menos 800 joules. Só isso. A maior dificuldade aqui para a gente vai ser ver se a quantidade de calor é positiva ou negativa, ou se o trabalho é positivo ou o trabalho é negativo. Mas com essa dica aqui, não tem erro. Gravou essa tabelinha? Quem cede, quem recebe, matou esse tipo de questão quando aparecer. Tranquilo? Então, ah, vamos para a parte realmente de hoje. O que foi só para a gente relembrar aquilo que eu falei ontem? A parte de hoje é a parte de equilíbrio. É o seguinte, lembra que a gente estava estudando o que macete e assim por diante? Equilíbrio, equilíbrio térmico. Qual que é a ideia do equilíbrio térmico? Vamos lá. Eu tenho num copo minha água a 15 graus Celsius e eu tenho uma pedrinha de gelo a menos 6 graus Celsius. O que vai acontecer? A minha água vai começar a esquentar o meu gelo e o meu gelo vai começar a esfriar a minha água. Por isso que a gente coloca o gelo dentro do suco, dentro do refrigerante. Para o gelo vai começar a derreter e vai gelar o meu suco ou o meu refrigerante. O ponto todo é, eu quero saber quanto de gelo tem que colocar no meu copo para que a minha bebida não fique muito aguada, mas ao mesmo tempo eu consiga gelar o suficiente. Como que eu calculo algo desse tipo? A gente vai ver hoje, você já viu isso na escola, com certeza, né? Em sistemas fechados, ou seja, ah, no que a gente estuda, sempre quando a gente somar, o símbolo tem um símbolo de soma, todas as energias, isso sempre tem que ser igual a zero. Por quê? Porque eu não estou perdendo energia, eu só estou trocando essa energia. Você- Como assim? Vamos pegar aqui dois copos, um com água a 50 graus Celsius e o outro com água a 10 graus Celsius. Aqui eu tenho 200 gramas de água e aqui eu tenho 500 gramas de água. A pergunta que eu te faço é: qual que é a temperatura quando eu misturar essas duas quantidades de água?
Pra gente, 40? 40? Não pode ser. Faz sentido ser 40. Mas como que a gente pode ter certeza? A gente vai seguir isso daqui. Aí, poxa, Yuri, eu não entendo esse símbolo. Não tem problema. Aqui, o que que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que quando eu faço o que, lembra que o que pode ser Q macete ou Q igual a ml. Sempre quando eu faço tudo isso daqui do meu sistema, sempre vai dar zero. Tá, não entendi ainda. Vamos, por exemplo, aqui. Eu vou fazer o Q macete para esse caso aqui, ó. Então, ó, Q é igual a M. Qual que é o nosso M? 500 vezes C. O C da água é igual a 1. Como os dois é água, vezes 1, vezes. Qual é a minha temperatura final? É o que eu quero saber. Quero saber a temperatura final. Então aqui vai ficar temperatura final menos a minha temperatura inicial, que é de 50. Deixa isso aqui de cantinho. Vamos fazer o que para esse caso aqui, ó? Massa é 200 vezes 1. Temperatura final menos 10, que é a temperatura inicial. Show? E o que a gente volta a fazer? A gente vai somar. Esse símbolo aqui é só uma soma. Então, ó, 500 TF menos 50 mais 200 TF menos 10. Isso tem que ser igual a zero, que foi o que a gente encontrou. Ora, caímos numa equaçãozinha do primeiro grau, assim, normal. Então, ó, fazer aqui a distributiva, vamos ter 500 TF menos 25 com 3 zeros. E aqui, 200 TF menos 2.000. Para a gente finalizar, quem tem letra fica para um lado, quem não tem vai para o outro. Então, ó, 500 mais 200, 700. 25.000 mais 2.000, 27.000. Nossa temperatura final, 27.000 dividido para 700. O que vai dar para gente? 38,5 graus. Você falou 40? Sua aproximação foi muito boa. Tá bem próximo de 40, mas não é exatamente 40. Ficou fácil de entender o exemplo ou achou difícil o exemplo? Mais ou menos. Vamos pegar outro aqui? Vamos fazer o mesmo processo. Vamos botar aqui dois. Ah, aqui, ó. 1.000, 76 graus Celsius. Água. Então, Czinho igual a 1. Mais um outro pote
Como que a gente faz esse cara aqui? Então, vamos botar um passo a passo? Primeiro passo. Esse passo às vezes é mais fácil de gravar, né? Passo um. Vamos fazer o que macete para cada um deles. Então, vou puxar aqui uma setinha. Vamos fazer o que macete para esse cara. Então, aqui é a massa. Qual que é a massa dele? A massa dele está aqui em cima, ó. 1.000 vezes o C, que é 1 vezes delta T, que é a temperatura final, que é exatamente o que eu quero saber. É a temperatura do equilíbrio, menos a minha temperatura inicial. E vou fazer o que macete para o meu segundo carinha. No caso do que macete, por que que a gente está usando ele? Ou Q igual a MC delta T. A gente está usando ele porque nós temos troca de estado físico, tá vendo? Perdão. Nós não temos troca de estado físico. Por isso que a gente utiliza o que macete. Se tivéssemos um gelo, utilizaríamos o Q é igual a ml, que seria um calor latente. É mais ou menos essa ideia. Mas vamos continuar aqui. Nosso exemplo um pouco mais simples. Vamos pegar a massa, vezes menos inicial. Um Q. Tranquilo, chegamos nessas duas relações. O que a gente faz agora? O passo 3 é somar essas duas relações. Então, 1.000, temperatura final, menos 75, mais 500, temperatura final, menos 25. Fase distributiva. Sempre vai ter que fazer essa distributiva aqui. O padrão é o mesmo. Vamos ter 1.000 TF menos 75.000, mais 500 TF menos 12.500. E sempre tudo isso aqui é igual a zero. Então, eu vou colocar com 1.500 TF é igual a 75 mais 12.500. Vou passar o 1.500 dividindo. O que vai dar pra gente 58,3 graus Celsius. Passo um, faz a quantidade de calor do um. Passo 2, faz a quantidade de calor do 2. Trocando sempre por TF, porque eu não sei a temperatura final. No final, eu só junto esses dois igual a zero. Eu não acho isso aqui, lógico, tudo tem como piorar. Mas eu não acho isso aqui tão difícil. Eu acho particularmente a, o que a gente trabalhou ontem um pouco mais complicado do que isso aqui.
Tranquilo? O seu professor colocou uma questão aqui na revisão, que eu vou colocar aqui pra gente hoje. Que é assim, ó. Uma barra metálica de 300 gramas, barra de 300 gramas, é aquecido até 200 graus e é colocada em 500 gramas de água a 20 graus Celsius. 500 gramas de água a 20. A temperatura final de equilíbrio, então, a temperatura final de equilíbrio é 25 graus Celsius. A pergunta que ele nos faz, Yuri, é bem interessante. Qual que é o calor específico do ferro? Para a gente fazer, é o padrãozinho que eu estou falando. Situação de equilíbrio, quando pede para juntar duas coisas, a gente vai fazer no primeiro passo. A quantidade de calor do meu ferro. Ficou meio mal essa frase, mas aqui do ferro, que é M. O C é o que eu quero descobrir, então eu vou colocar C. Vezes o delta F. Delta F é temperatura final, 25, menos a minha temperatura inicial. 25 menos 200, menos 175. Então aqui, mesma coisa, ó. Só que aqui eu já tenho todo mundo. M, C, delta T. 25 menos 20. Então o que a gente faz para a gente encontrar o equilíbrio? Soma os dois igual a zero. Então, 300 vezes C vezes menos 185 mais 500 vezes 5 é igual a zero. Só multiplicar aqui, ó. 300 vezes 1,1. Perdão, 300 vezes 175. Isso vai dar 52.500. Aqui vai dar 2.500. Passando um para o lado de lá, para finalizar, só dividir. Quanto que isso aqui vai dar para gente? Vai dar 0,047. Então, percebeu o padrão? Faz um, faz o outro e depois soma. Faz um, faz o outro e depois soma. Faz um, faz o outro e depois soma. Não vai ter muito erro se você fizer esse passo a passo. Não creio que ele vai cobrar, assim, se ele cobrar igual a revisão, não creio que ele vai cobrar nada muito mais difícil do que isso aqui. Se você tiver entendido essa parte, vou fazer o que de um, o que do outro e somar esses dois,
creio que você vai conseguir resolver esse tipo de questão. Tô andando mais perto ali, arrancaram o pneu já. Ah, É então, aquele que leva o motor, arrancaram já. ah, tem mais algum assunto que você está com dúvida, Yuri, que você queira perguntar? Agora é mais eu treinar mesmo, faz exercício em casa. Qualquer dúvida que você tiver, tanto você quanto Lana, sentir dúvida, pode realmente mandar mensagem. Se você não tiver entendido isso daqui, pode falar comigo que eu tento explicar de outra forma. A ideia é realmente que vocês aprendam, porque, como vocês disseram, a matéria de física está mais complicada esse ano, né? Então, sentindo dúvida, pode falar comigo, seja hoje, seja amanhã, e aí eu entro, manda, faço um vídeo, sei lá, dou um jeito aqui e passo para vocês a dúvida que vocês tiverem, tá bom? Acho que já foi, a gente falou sobre todos os assuntos, passamos sobre todos eles que tinha na revisão, e vamos Uhum. encerrar por agora. Valeu. Tranquilo? Tranquilo. Então, valeu, Yuri. Obrigadão por ter aparecido. Eu vou postar o vídeo lá e esse PDF com as informações, tá bom? Já. Valeu, cara. Valeu.